Boa tarde, amados. Tudo bem? Professora Cássia. Vamos aqui para mais uma aulinha de pós-médio de biologia da primeira série. Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo semestre letivo, de 2021. Vocês observaram que houveram algumas mudanças nesse semestre, Só lembrando a todos que como é que vai funcionar? Alguns alunos estão vindo para a escola. Os que estão vindo para a escola vão ter a aula presencialmente. Outros alunos continuam no formato online. Os que continuam no formato online, a mesma aula, com o mesmo material que eu der para os meninos na escola, eu vou gravar para enviar para vocês que estão em casa. Vou gravar e postar no nosso canal da escola lá no YouTube, tá bom? Então, é a mesma aulinha, a mesma coisa. Então, não se preocupem, ok? Então, vamos começar aqui, o tema da aula de hoje é ácidos nucleicos. Lembrando que na disciplina de pós-média eu faço aí uma revisão de conteúdos e eu reforço aí os conteúdos trabalhados pela professora Patrícia. Então, vamos aqui. Qual o objetivo da nossa aula? Então, na aula de hoje, o objetivo da aula é compreender a estrutura e as funções desempenhadas pelas moléculas de DNA e RNA. Porque o tema da aula é ácidos nucleicos. Quem são os ácidos nucleicos? Os ácidos nucleicos são representados pelas moléculas de DNA e RNA, literalmente. Então, vamos aqui. Ácidos nucleicos. Tá? Vamos começar com a função dos ácidos nucleicos e a respectiva estrutura de cada um deles. Então, os ácidos nucleicos, eles são moléculas de caráter ácido, que foram inicialmente descobertas no núcleo da célula. Por isso que recebe o nome de ácidos nucleicos. Então, são moléculas de caráter ácido que foram inicialmente descobertas no núcleo da célula. Eles são responsáveis pelas informações hereditárias e pelo controle das atividades celulares. Quem são eles? As moléculas de DNA e RNA. Então, essas duas moléculas são moléculas orgânicas denominadas de ácidos nucleicos. Aqui nessa imagem, a gente traz aqui a estrutura da molécula de DNA e a estrutura da molécula de RNA. A sigla DNA, galera, quer dizer ácido desoxirribonucleico, enquanto a sigla RNA quer dizer ácido ribonucleico. Nessa imagem, dá para a gente observar que a primeira diferença existente entre essas duas moléculas, uma diferença estrutural. Uma diferença com relação à estrutura. A molécula de DNA ela é formada por duas fitas que se entrelaçam, aqui no modelo dupla hélice. Então, dizemos que ela é fita dupla. Enquanto a molécula de RNA ela é formada apenas por uma fita, dizemos que ela é fita simples, tá? Então, primeira coisinha, ácidos nucleicos. Moléculas orgânicas de caráter ácido que foram encontradas inicialmente no núcleo das células. São responsáveis pelas informações hereditárias e controle das atividades celulares. São representadas pelas moléculas DNA, ácido desoxirribonucleico, e RNA, ácido ribonucleico. Continuando aqui, como eu falei com vocês, essas moléculas elas foram descobertas inicialmente no núcleo das células. Porém, hoje já se sabe que elas não estão restritas apenas ao núcleo das células, que elas são encontradas também no citoplasma celular e em algumas organelas citoplasmáticas, como é o caso aí dos cloroplastos e das mitocôndrias, tá? Tanto a molécula de DNA quanto a molécula de RNA, elas são macromoléculas, ou seja, são moléculas grandes formadas aí pela união de moléculas menores. A menor unidade, tanto da molécula de DNA quanto da molécula de RNA, se chama nucleotídeo. Então, tanto o DNA quanto o RNA são formados pela união de vários nucleotídeos. Então, elas são polinucleotídeos. Tá? Ou seja, são formados pela união de vários nucleotídeos. Um nucleotídeo é a menor parte, é a menor unidade dessas moléculas. Tá, professora, mas o que é um nucleotídeo? O que é essa molécula? Do que é formado um nucleotídeo? Então, o nucleotídeo ele é formado por três estruturas básicas. Ele é formado por três diferentes tipos de moléculas. Primeiro, você tem um açúcar, tá? Esse açúcar é uma pentose, ou seja, é um carboidrato com 5 carbonos. No caso do DNA, esse açúcar, essa pentose se chama desoxirribose.
E no caso do RNA, essa pentose se chama ribose. Beleza. Então, o nucleotídeo ele é formado por um açúcar, um grupo fosfato. Esse grupo fosfato consiste no íon fosfato, o íon PO4A-3. E uma base nitrogenada, tá? Quem são as bases nitrogenadas? A adenina, a timina, a citosina, a guanina e a uracila. Então, um nucleotídeo consiste na menor unidade da molécula de DNA e na menor unidade da molécula de RNA. Um nucleotídeo, ele é formado por esses três moléculas aí, é formado por um fosfato, um açúcar e uma base nitrogenada. Fosfato, íon fosfato, PO4A-3. O açúcar é um glicídio, um carboidrato, uma pentose, um carboidrato com 5 carbonos. No caso do DNA se chama desoxirribose e no caso do RNA se chama ribose. Então, continuando aqui, ó, a gente traz aqui a estrutura, a representação esquemática de um nucleotídeo. Então, aqui a bolinha é o fosfato, aqui nós temos a pentose, esse pentágono aqui é uma pentose, e aqui esse retângulo é a base nitrogenada. Beleza, o grupo fosfato é derivado do ácido fosfórico, tá bom? As pentoses, como eu falei, desoxirribose no DNA, ribose no RNA. Aqui, ó, eu só trouxe uma estrutura mostrando aqui a diferença, a fórmula que nós temos, a fórmula estrutural, né, da desoxirribose e da ribose, mostrando só a diferença está aqui, ó, aqui na desoxirribose a gente tem um hidrogênio, aqui a gente tem um OH, uma hidroxila, só isso, mais nada. Continuando aqui, tá. O que são as bases nitrogenadas? As bases nitrogenadas são compostos orgânicos, né, formados por carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, né, formando aí um anel. As bases nitrogenadas, elas são classificadas em dois tipos. Existem as bases púricas ou purinas e as bases pirimídicas. As bases púricas, aqui ó, bases púricas ou purinas, elas possuem dois anéis de carbono e nitrogênio. São elas a adenina e a guanina. As bases pirimídicas ou pirimidinas apresentam apenas um anel de carbono e nitrogênio. São elas a citosina, a timina e a uracila. Então, as bases nitrogenadas elas são classificadas em dois grupos de acordo com a quantidade de anéis de carbono presentes na sua estrutura. Púricas ou pirimídicas, adenina e guanina, dois anéis carbônicos. As púricas ou purinas, dois anéis de carbono, exemplo, adenina e guanina. Pirimídicas ou pirimidinas, apenas um anel de carbono, exemplo, citosina, timina e uracila. Como assim, professora, um anel, dois anéis? Vamos ver aqui a fórmula estrutural que vocês vão entender melhor. Olha só, olha essas fórmulas aqui. Aqui, ó, nós temos a timina. Tá vendo isso aqui, ó? Isso é um anel carbônico, ó. Aqui a gente tem um anel carbônico. Aqui a gente tem, ó, a citosina, um anel carbônico. Agora, olha a adenina, você tem um anel carbônico aqui, ligado a ele você tem um segundo anel carbônico. Então, a adenina é uma base púrica, é uma purina. A guanina é uma base púrica, é uma purina, tem dois anéis carbônicos. Enquanto a timina, a citosina e a uracila são pirimídicas, apresentam apenas um anel carbônico. Tá? Então, bases pirimídicas são simples, são elas citosina, timina e uracila, eu esqueci de colocar aqui, e uracila. Enquanto as bases púricas são duplas, são elas a adenina e a guanina. Continuando aqui, então vamos falar especificamente agora só da molécula de DNA. Como eu falei, a sigla DNA, ela quer dizer DNA é igual a ácido desoxirribonucleico. Ficou péssimo, gente, aguenta aí. Ácido desoxirribonucleico. Esta é a sigla, tá? A sigla representa a palavra ácido desoxirribonucleico. Tanto é que em português a sigla DNA ela é ADN. Ácido desoxirribonucleico. Então, essa sigla pode aparecer em prova aí de vez em quando, galera. Apareceu ADN, é a mesma coisa que DNA. É que DNA é em inglês, ADN é em português.
Então, primeira coisinha com relação a moléculas de DNA. A molécula de DNA, o ácido desoxirribonucleico em inglês, ela é uma molécula formada por uma estrutura dupla hélice, tá? Essa molécula, ela foi proposta por James Watson e Francis Crick em 1953. Com isso, eles receberam 2 prêmios Nobel, um prêmio Nobel de Fisiologia e um prêmio Nobel de Medicina. O modelo que eles propuseram para a comunidade científica recebe o nome de modelo da dupla hélice, ou seja, ela é formada por 2 cadeias de nucleotídeos enroladas entre si, formando uma escada em espiral, modelo da dupla hélice. Nessas hélices, nessas 2 fitas, estão dispostos os nucleotídeos, tá? E esses nucleotídeos se unem e as bases nitrogenadas desses nucleotídeos, elas se emparelham através de ligações chamadas de ligações de hidrogênio, antigamente chamadas de ligação de pontes de hidrogênio. Como assim, professora? É o seguinte, tá bom? Você tem aqui, ó. Não vou fazer hélice porque eu não vou conseguir desenhar uma hélice, né, gente? O altura dessa da vida. Então, vamos supor que aqui tá aqui, ó. Fita 1, aqui tá a fita 2. Vamos supor que isso aqui é uma molécula de DNA, certo? Se isso aqui é uma molécula de DNA, as fitas correspondem ao nucleotídeo. Então, ó, fosfato, pentose, fosfato, pentose, fosfato. Nossa, tá ficando maravilhoso meu desenho. Pentose. Então, nas fitas estão fosfato, a pentose, fosfato, a pentose, formando as fitas de nucleotídeos. E no interior da molécula ficam as bases nitrogenadas. No caso da molécula de DNA, as bases nitrogenadas são a adenina, a timina, a citosina e a guanina, tá? DNA não tem a uracila. Tá bom? O DNA tem tem a adenina, a timina, a citosina e a guanina. Não tem uracila. Beleza? Então, vamos supor que isso aqui ficou horroroso. É uma molécula de DNA. Aqui a gente tem uma fita com as bases. Adenina, timina, citosina, guanina, citosina, timina e adenina. Como essa molécula é formada por 2 fitas, as bases nitrogenadas, elas se emparelham para formar essas 2 fitas. Só que não é bagunçado, não é de qualquer jeito. Existe aqui uma relação de afinidade entre essas bases. A adenina, ela só se liga com a timina. E a citosina, ela só se liga com a guanina. Tá bom? Então, se desse lado da fita eu tenho adenina, desse obrigatoriamente eu tenho timina. Se desse eu tenho timina, desse eu tenho adenina. Se desse eu tenho citosina, aqui eu tenho guanina. E assim sucessivamente até finalizar a minha fita. Aí essas bases nitrogenadas, elas vão se unir por ligações chamadas de pontes de hidrogênio. Elas vão se emparelhar e vão se unir por pontes de hidrogênio. Sempre adenina com timina, citosina com guanina. Aí, ó, agora deixa eu apagar o que eu fiz aqui que ficou feio, tá? Foi só para vocês entenderem mesmo, beleza? Vamos ver aqui um desenho mais bonitinho da estrutura da molécula de DNA, tá? Depois eu faço um desenho melhor. Então, a estrutura da molécula de DNA. Como eu falei, ela é formada por 2 fitas de nucleotídeos que se entrelaçam. Pensa numa escada. Os corrimãos da escada correspondem ao fosfato e açúcar, enquanto os degraus correspondem às bases nitrogenadas. E como eu disse, ó, isso aqui é de extrema importância, tá? Nas fitas do DNA, as bases nitrogenadas se emparelham, só que não é bagunçado, tem uma afinidade. Sempre é adenina com timina e citosina com guanina. Elas se emparelham e se unem através de ligações de hidrogênio. Ocorre a formação de 2 ligações de hidrogênio entre a adenina e a timina e 3 ligações entre a citosina e a guanina. Porque a ligação entre a adenina e a timina, ela é mais instável, tá? Então, é como se elas se ligassem mais facilmente. Por isso, só 2 ligações mantêm essas 2 bases nitrogenadas unidas. Enquanto a citosina e a guanina é como se elas fossem muito birrentas, não quisessem ficar uma do lado da outra. Então, tem que ter 3 ligações de hidrogênio para mantê-las unidas, tá bom? Então, entre a adenina e timina formam 2 ligações de hidrogênio. Entre citosina e guanina formam 3 ligações de hidrogênio. Continuando aqui, ó. Bora lá. Ponte de hidrogênio, que acabei de falar com vocês. A adenina liga-se à timina com 2 pontes de hidrogênio, enquanto a guanina liga-se à citosina com 3 pontes de hidrogênio. Regra de Chargaff, isso aqui é muito importante. A regra de Chargaff, ela fala o seguinte:
Como a molécula de DNA, como ocorre o emparelhamento da adenina com a timina e da citosina com a guanina, numa molécula de DNA, sempre a quantidade de adenina vai ser igual à de timina e a de citosina vai ser igual à de guanina, tá? Porque se essas bases se emparelham, a mesma quantidade de adenina que você vai ter numa fita, você vai ter de timina na outra. A mesma quantidade de guanina que você vai ter de um lado, você vai ter de timina, de citosina na outra. Então, a regra de Chargaff, ela fala que numa molécula de DNA, a quantidade de adenina é sempre igual à de timina e vice-versa. E a quantidade de citosina é igual à de guanina e vice-versa. Olha esse exemplo aqui, ó. Em uma amostra de DNA foram observados 30% de adenina. Então, ó, tá falando que a adenina aqui é igual a 30%. Beleza. 30% de timina. É óbvio, como elas se ligam, adenina e timina são iguais, tá? E 20% de citosina. Citosina, 20%. Olha a pergunta, qual seria a proporção observada de guanina e uracila? Citosina e guanina não é igual? Então, guanina, 20%. Uracila, gente, a molécula de DNA apresenta apenas como base nitrogenada apenas a adenina, a timina, a citosina e a guanina. DNA não tem uracila. A uracila é uma base nitrogenada característica da molécula de RNA, tá? Então, DNA não tem uracila. Uracila é uma base única e exclusiva da molécula de RNA. Continuando aqui. Então, ó, a molécula de DNA, ela é capaz de se autoduplicar no processo chamado de autoduplicação ou replicação semiconservativa. Ou seja, a molécula de DNA ela é capaz de fazer cópias exatas de si mesma. Isso é de extrema importância, porque permite aí que a quantidade de DNA seja mantida nas células quando as células se multiplicam. Uma célula, antes dela passar por mitose ou antes de passar por meiose, a primeira coisa que acontece antes da divisão celular é a duplicação do número de cromossomos, para que a quantidade de DNA na célula, nas espécies, permaneça sem alteração, tá bom? Bora lá. Duplicação do DNA, ó, aqui só um esqueminha mostrando como é que ocorre. Ó. Aqui você tem a molécula DNA original. Ao se duplicar, as duas fitas vão se separar, vai vir uma enzima chamada DNA polimerase e vai trazer nucleotídeos livres, formando duas novas fitas, tá? Então, você tinha aqui uma molécula de DNA original, seria a molécula de DNA mãe. Essa molécula vai lá e se duplica, formando duas novas moléculas completamente idênticas a ela, tá? Esse processo chama-se duplicação semiconservativa ou autoduplicação semiconservativa ou apenas replicação da molécula de DNA. Continuando aqui. Aqui só mais uma vez mostrando a duplicação semiconservativa, tá bom? Agora vamos falar um pouquinho sobre a molécula de RNA. Primeiro, RNA, ácido ribonucleico. Beleza. A molécula de RNA, ela é produzida a partir do DNA. Próximo. No RNA, a pentose se chama ribose, enquanto no DNA, a pentose se chama desoxirribose. Com relação às bases nitrogenadas, o RNA não tem a timina. O RNA não tem a timina. No lugar da timina, existe a uracila. Então, no RNA, nós temos a adenina, a uracila, a citosina e a guanina como bases nitrogenadas. Enquanto o DNA tem estrutura de dupla hélice, a molécula de RNA não possui a dupla hélice. Ela é formada por uma única camada. Dizemos que ela é fita simples, enquanto que o DNA é fita dupla. A molécula de RNA, gente, ela é produzida a partir da molécula de DNA no processo chamado transcrição. Então, a molécula de DNA ela é lida, vamos dizer assim, e reescrita, transcrita na forma do RNA, tá? Esse processo se chama transcrição. Como é que a transcrição ocorre? Você tem aqui, ó, uma molécula de DNA, beleza? Primeira coisa que vai acontecer é o rompimento das pontes de hidrogênio e a separação das duas fitas.
Dessas duas fitas, uma fita ela vai ser lida e transcrita, ela vai ser reescrita na forma do RNA. Isso aí eu vou explicar direitinho para vocês mais para frente lá em síntese de proteínas, tá? O importante é vocês saberem que a molécula de RNA, ela é produzida a partir do DNA. Então, ó, a molécula de RNA, ela é produzida a partir do DNA. Esse processo recebe o nome de transcrição. Beleza? Continuando aqui. Aqui, ó, para fechar, principais diferenças entre as moléculas de DNA e RNA. Primeira, com relação às bases nitrogenadas. O DNA possui adenina, guanina, citosina e timina, enquanto o RNA possui adenina, guanina, citosina e uracila. A diferença de base está aqui, ó. DNA tem timina, RNA tem uracila. Diferença quanto às pentoses, quanto ao açúcar. A pentose do DNA é a desoxirribose, enquanto a pentose do RNA é a ribose. E com relação à estrutura, DNA é fita dupla, enquanto RNA é fita simples, tá? Essas são as três principais diferenças existentes entre as moléculas de DNA e RNA. Com base nisso, vamos agora para os nossos exercícios do pós-médio. A primeira questão, ela é do Enem 2016. Ela vai falar sobre a regra de Chargaff. O que é a regra de Chargaff? É aquela regrinha que eu acabei de falar para vocês, que sempre, na molécula de DNA, a adenina se emparelha com a timina e a citosina com a guanina e vice-versa. Logo, a quantidade de adenina que você tem na fita é igual à quantidade de adenina que você tem na molécula é igual a de timina e a de citosina é igual a de guanina. Então, vamos ver aqui, ó. Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina é igual à de timina e a quantidade de guanina é igual à de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas A mais G e o total de pirimidinas C mais T eram iguais. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou como exemplo uma fita simples de DNA. Ele apresentou uma fita simples, tá? Nessa fita, ele viu que tinha 20 adeninas. Então, 20 adeninas, tá aqui. 25 timinas, tá aqui. 30 guaninas, tá aqui. E 25 citosinas, tá aqui. Então, o professor apresentou para a turma uma fita simples de DNA. Nessa fita simples, tinham essas quantidades de bases nitrogenadas. Só que a molécula de DNA é fita dupla, certo? O que o exercício vai te pedir? Eu coloquei a pergunta na outra página, então aguenta aí. O exercício vai te pedir a quantidade total de adenina, de timina, de citosina e de guanina, beleza? Então, vamos aqui, ó. Se desse lado tem 20 adeninas, obrigatoriamente, aqui desse lado vai ter 20 timinas. Se nessa fita tem 25 timinas, obrigatoriamente, nessa outra fita vai ter 25 adeninas. Se desse lado tem 30 guaninas, quem liga com a guanina? A citosina, obrigatoriamente vai ter 30 citosinas. Se nessa fita tem 25 citosinas, nessa outra eu vou ter guanina com 25, tá? Agora é só a gente somar, só ver o que deu aqui, ó. Adenina eu tenho 20 adeninas aqui, mais 25 adeninas aqui, deu 45 adeninas. Timina, eu tenho 20 timinas desse lado, mais 25 desse lado. Vai dar 45 timinas, porque a quantidade de adenina e timina é igual. Citosina, eu tenho 30 citosinas aqui, mais 25 aqui. Então, eu tenho 55 citosinas. Logo, guanina, obrigatoriamente, eu vou ter 55. Isso é só mal. 25 aqui, mais 30 aqui, 55. Então, como é que ficou
o nosso resultado aí, pô, adenina 45, timina 45, citosina 55 e guanina 55. Vamos para as alternativas. Ó, qual a quantidade de cada um dos nucleotídeos quando considerada a fita dupla de DNA formada pela fita simples, exemplificada pelo professor? A gente viu que tinha o quê? Tinha 45 adeninas, tinha 45 timinas, tinha 45 guanina, 55 guanina e 55 citosina. Então, nossa resposta aqui, ó, letra C, tá? Coloquei para vocês, para não ter dúvida, a resposta digitada aqui. Então, a resposta letra C, e estou explicando aqui o porquê, tá bom? A próxima questão, ela fala o seguinte: a reação em cadeia da polimerase PCR, na sigla em inglês, é uma técnica de biologia molecular que permite replicação in vitro do DNA de forma rápida. Essa técnica surgiu na década de 1980 e permitiu avanços científicos em todas as áreas de investigação genômica. A dupla hélice é estabilizada por ligações de hidrogênio, 2 entre as bases adenina e timina e 3 entre as bases guanina e citosina. Inicialmente, para que o DNA possa ser replicado, a dupla hélice precisa ser totalmente desnaturada, desenrolada, rompida. Tem que haver aí uma separação entre as duas fitas, tá? Essa separação ocorre devido a um aumento da temperatura. Quando aumenta a temperatura, as ligações de hidrogênio existentes entre as bases nitrogenadas, elas são desfeitas. Aí as duas fitas se separam para ocorrer aí a replicação da molécula de DNA. Beleza, essa é a técnica de PCR, tá? Então, ó, o que acontece? O enunciado está te contando que para analisar, para estudar o DNA, ou até mesmo para o DNA se duplicar, primeiro tem que ter a separação da dupla hélice. Para separar a dupla hélice, tem que romper as ligações de hidrogênio existentes entre as bases nitrogenadas. Te contou que existem 2 ligações entre adenina e timina e 3 entre citosina e guanina. Eu também já havia falado na aula. E contou que para romper essas ligações ia ocorrer aí um aumento de temperatura. Beleza. Vamos ver o que o exercício pede. Ele fala o seguinte: desses 5 segmentos aqui, ó, dessas 5 moléculas de DNA, qual delas vai ser rompida mais facilmente quando aquecida? Gente, não te contou, e eu não falei na aula, que entre adenina e timina existem 2 pontos de hidrogênio e que entre citosina e guanina tem 3 pontos de hidrogênio? O exercício te contou que para desnaturar a molécula de DNA, ela é aquecida e as pontes de hidrogênio são rompidas. A pergunta é: analisa esses 3 fragmentos de DNA e me fala qual que vai romper primeiro ao ser aquecido. Qual que vai romper primeiro ao ser aquecido? A molécula que tiver, gente, a maior quantidade de adenina e timina. Por quê? Porque entre adenina e timina só existem 2 ligações de hidrogênio, enquanto entre citosina e guanina existem 3 ligações de hidrogênio. O intuito é aquecer a molécula para romper essas ligações. Qual molécula que, quando aquecida, vai romper as ligações primeiro? A molécula que tem mais ligação de hidrogênio ou a molécula que tem menos? O que é mais fácil de quebrar? 2 pontes, 2 ligações ou 3 ligações? É mais fácil quebrar 3 ligações, não é? Então, ó, olha a molécula 1, a molécula A. Tem 1, 2 adeninas, 2 timinas. A molécula B tem 1, 2 adeninas, aqui, ó. 3 timinas, 3 adeninas. A molécula C, 1, 2, 3, 4, 5, 6 adeninas, 6 timinas. Aqui a D, 1, 2, 3. Aqui a E, 1, 2, 3. Qual delas? Aqui tem 2, aqui tem 3, aqui tem 6, aqui tem 3 e aqui tem 3. A letra C é a molécula que apresenta a maior quantidade de adenina e timina. Logo, quando aquecida, ela vai se romper, ela vai se abrir mais rapidamente, tá?
Aqui está a explicação do que eu acabei de falar. Resposta letra C. Por quê? A citosina e a guanina se ligam através de 3 ligações de hidrogênio, enquanto a adenina e a timina se ligam através de 2 ligações. A molécula em questão, ela vai sofrer desnaturação mais facilmente devido ao maior número de adenina e timina, ou seja, a menor quantidade de pontos de hidrogênio existentes na molécula, beleza? Galera, eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam, me chame lá no grupo do WhatsApp, tira as dúvidas comigo, tá? Aqui está a resposta, a resolução das 2 questões do pós-médio. Lembrando aí que os alunos que estão online, vocês têm que copiar todas as perguntas, copiar a resposta, responder e justificar para mim, tá bom? Muito obrigada a todos pela participação aí. Assistam a aula e deixe seu nome, sua série, sua turma, para a gente gerar a chamada, gerar a frequência, tá? Beijos a todos, até a próxima.